Mas vamos colocar a nota para quem tá no YouTube também acompanhar com a gente. Para quem tá no rádio, eu falo o que tá escrito, tá? O Atlético Paranaense, abre aspas, vem a público esclarecer que, ao contrário do que foi noticiado pelo portal GE nesta terça-feira, o presidente Mário Celso Petralha não foi contatado pelo Vasco da Gama, após os acontecimentos na partida da última segunda-feira. Vou colocar um parênteses aqui, quem fala que o Petralha foi contatado é o Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, a gente ouviu a fala dele aqui no Bate-Pronto, inclusive. Vamos lá. A nota do Atlético continua. O clube também manifesta seu repúdio em relação às precárias condições de segurança do estádio São Januário no jogo de ontem, que não foram compatíveis com o porte da partida que foi disputada. O Atlético espera que as devidas providências sejam tomadas para a garantia da segurança de todos no próximo jogo, válido pela Copa do Brasil. Fecha aspas. Essa é a nota do Atlético, né? E até o Marcelo Santana falou ontem, aqui a gente ouviu a fala do diretor de futebol do Vasco, ele comenta exatamente que medidas internas seriam tomadas, não especifica quais seriam as medidas, mas ele fala que isso aconteceria. O Atlético cobra o que foi prometido pelo diretor de futebol do Vasco em entrevista coletiva, mas o Vasco respondeu. O Vasco mudou de posicionamento, colocou uma resposta aí, também em nota a essa nota do Furacão. Vamos acompanhar a nota do Vasco da Gama. Vamos lá, abre aspas. A quem interessa nivelar por baixo a próxima fase decisiva da Copa do Brasil para situações fora de campo? A quem interessa criar um clima de guerra antes do próximo jogo? Ao Vasco, importa que a virada de ontem foi conquistada em campo, onde o time mais uma vez superou seus limites, mesmo em um jogo com a arbitragem cometendo inúmeros erros. A arbitragem do próximo jogo, sim, nos preocupa. Não queremos ser beneficiados, mas exigimos que não aconteçam erros que afetem o resultado no final da partida. Não nos preocupa a segurança em São Januário, porque basta ver as imagens do último jogo e ver quem iniciou a confusão. Repudiamos qualquer tipo de violência, principalmente aquela que deu início à reação que aconteceu na sequência. O Vasco da Gama está concentrado integralmente na próxima partida e convoca sua torcida para mostrar para nossos adversários que São Januário é a nossa casa e quem se preocupa com eles são os vascaínos. Fecha aspas para a nota do Vasco da Gama em resposta ao posicionamento do Atlético, né? Dá para dizer que não era necessário nenhuma das duas. Nenhuma das duas, né? Não precisava. E a nota sobre quando o Léo Link se machucou, não tinha. Esse exatamente é o ponto, Jana. Esse exatamente é o ponto. O Atlético não se posiciona. O Atlético, quando precisa, não faz nenhuma nota. E aí, o Atlético faz nota para repudiar a segurança, que beleza, o Atlético tá certo. A atuação da segurança não foi certa em São Januário. Mas o Atlético abre a nota falando que tá fazendo um posicionamento porque o que foi citado numa reportagem não aconteceu. E aí o Atlético também nessa temporada fez uma nota para desmentir uma postagem de LinkedIn de um diretor que foi demitido do clube. Pois é. No ano do centenário do clube, os posicionamentos do Atlético são cada vez mais inúteis. Desvia e quando o foco. Precisa, o Atlético não faz. É muito absurdo isso. Isso é o pior. Eu acho que carrega demais ali, né, na caneta. Eu acho que tudo bem você fazer uma nota, ou muitas vezes até você mesmo mandar um e-mail lá pro Vasco repudiando situações que aconteceram em São Januário para que isso não se repita, porque os times vão se reencontrar e às vezes você criando um clima hostil na internet, né, porque a gente sabe que a internet, ela é maravilhosa, né? Tecnologia, o diálogo, a interação, a comunicação com todo mundo, mas ela também, muitas vezes, pode desencadear uma situação que acaba sendo levada pro estádio depois. E é isso que a gente não quer, porque acho que a gente quer que o futebol se resolva dentro de campo, de maneira justa. Né, Jana, que num tem esse histórico. Exatamente, num confronto que é quente por si só, obviamente, ainda mais que depois de um jogo em que o Atlético acaba perdendo de virada no Brasileiro e vai reencontrar esse adversário 4 dias depois. Então, eu acho que tem que ter muita cautela, né? Porque é um jogo decisivo, é um jogo em que o Atlético vai precisar mostrar mais eficiência, mais efetividade quando tiver as oportunidades e vai jogar na casa do rival. Então, muitas vezes o torcedor vai para lá e às vezes já vai, talvez, até abraçar ali a defesa, né, do seu diretor, né? O Vasco, os torcedores do Vasco, de quem publicou a nota do Vasco e do Atlético, obviamente, do Mário Celso Petralha. Então, acaba criando um clima de guerra desnecessário. Se a gente já está falando de segurança, está falando de algo que, poxa, é uma coisa básica, né? Em todos os jogos tem que ter segurança, obviamente, tem que evitar confronto. Eu acho que o segurança está lá para justamente ele evitar confrontos e não, né, fazer com que o confronto
pegue mais fogo ainda, né? Fique ainda mais quente. Você tá lá para apaziguar, para evitar qualquer tipo de prejuízo físico, mental, emocional com todo mundo. É para você jogar água no fogo, não para você botar mais fogo. Eu acho que essa é a ideia. E aí você pega e continua esse papo nas redes sociais, acho que você não vai resolver o problema. Você tem que pensar, como vou resolver o problema? Eu vou resolver pedindo oficialmente segurança assim, Jana, e para que isso não se repita. Você vai pegar o Atlético depois da confusão, fez um apelo ao Vasco, cara, isso tem que ser resolvido. O Marcelo Santana deu uma entrevista e falou, desculpem, isso vai ser resolvido. E o Atlético reanimou a briga nas redes sociais. Pra quê? Né? Não havia necessidade. Aí, logicamente, o Vasco respondeu em outro tom. Agora, isso afeta dentro de campo, né? Depois que o Atlético toma um empate... Dentro e fora pros torcedores atleticanos que vão a São Januário amanhã. Exatamente. Vai ser mais hostil. Depois que o Atlético toma um empate em São Januário na segunda-feira, o clima já foi hostil. Dentro do campo já tinha briga, já tinha confusão, já tinha bolinho. O próprio Hugo Moura, que é ex-Atlético, ele causou, inclusive, uma das confusões. E aí, no último lance da partida, a agressão do Coelho. O Coelho agride o jogador do Vasco, que deveria ter sido expulso naquele momento. Logo depois do jogo, o Coelho segue tentando arrumar confusão ali com o Lucas Piton. E aí começa toda a atuação do segurança Betinho, que também foi outro protagonista da briga e que causou ainda mais com que a briga se alastrasse dentro do gramado. Então, assim, o jogo de ida, o primeiro jogo desses 3 confrontos já termina, muito acalorado. Sim. E aí, eu acho que, basicamente, eu acho que isso você se resolve administrativamente entre os clubes e não na internet. Pois é. Sabe? Eu acho que a internet ela é perigosa. O próximo jogo já vai vai começar acalorado demais. O Otávio Maronese participa com a gente dizendo que isso é extremamente positivo pro Atlético. Vejam por esse lado. Vocês acham? Não, nem um pouco. Não acho também. Não acho nem um pouco positivo. Eu acho que, inclusive, o Atlético vai sofrer, de certa forma, uma retaliação, e não só em campo ou os protestos da torcida, mas internamente, dentro do estádio mesmo. Vão dificultar muitas coisas para o Atlético lá dentro, né? O Vasco é um time muito grande. Então, assim, internamente, lá mesmo, com a delegação, com a questão de logística e tudo mais, o Atlético vai sofrer. O Atlético vai sofrer, com toda certeza. Então, infelizmente, criou-se um clima desnecessário. Né? Poderia ter sido muito evitado qualquer dessas coisas. E se criou um clima de guerra, né? E assim, quando o Vasco vai jogar em casa, com o apoio do seu torcedor, no confronto que termina na Arena da Baixada, o clima de guerra é favorável ao Vasco. Né? Dentro do gramado, os caras vão entrar com sangue nos olhos, né? O elenco do Vasco, o time do Vasco. E aí o Atlético vai ter que tentar também se igualar nesse aspecto mental da partida. Sim. Exatamente. O jogo decisivo aqui é um jogo que vai ter que ter muita inteligência emocional mesmo, né? Aquele controle para que o Atlético justamente consiga a classificação de uma maneira justa e que realmente essas questões extra-campo, elas não interfiram em campo. Só que eu acho que é mais importante esse jogo da ida. Na minha opinião, acho que esse jogo ele é crucial. O Atlético não pode chegar lá, talvez com esse espírito, né, quente demais, com os nervos aflorados. Eu acho que isso, logicamente, ali no trabalho com o Varini, certamente, né, tá sendo conversado, imagino, né? Acho que é o dever do clube ali, na hora do treino mesmo, fazer com que todo mundo... A emoção, ela tem um pico, né? Então, certamente lá, a gente entende que no futebol, muitas vezes, ali na hora do jogo é diferente, né? Existe já na Copa do Brasil essa questão mais quente mesmo na hora de disputar uma bola, enfim. Então, teve o pico ali, os jogadores acabaram se exaltando, né? Se desentenderam e depois, logicamente, o jogador talvez até tenha se arrependido da maneira como lidou com a situação. O que a gente espera é que isso sirva de lição para que não aconteça de novo. Porque num jogo de mata-mata, se o Atlético tem um jogador expulso, prejudica completamente a decisão. O Atlético pode cair da competição, uma competição que o Atlético também está colocando muita força, né? Tá se dedicando, porque a Copa do Brasil é uma via também do time buscar um título nessa temporada, que é o ano do centenário. Então não pode jogar todo o trabalho fora. Eu acho que você tem que ter, claro, corrigir os erros dentro de campo ali, né? Fazer com que o Atlético consiga entrar mais concentrado contra o Vasco, para poder ser um time mais eficiente quando tiver oportunidade, não perder, né, a oportunidade de matar o jogo, e também, novamente, né, defensivamente, não tomar gol da maneira que tomou. Mas eu acho que, principalmente, no aspecto mental, esse jogo vai ser muito, muito importante.